Olá, estamos aqui hoje com Myron do Vale. Myron é administrador de empresas, também cursa o mestrado dele em administração e é também um empreendedor. Eu já comentei aqui no programa algumas vezes que empreender não é necessariamente colocar um negócio. O Myron ele tem um canal chamado Canal Libertas, aonde ele fala um pouco sobre essa economia liberal. Eu gostaria então de dar as boas-vindas a você, Myron, e pedir que você explicasse para quem nos assiste em que consiste esse movimento da economia liberal. Mário, eu que agradeço o seu convite, agradeço também ao canal Inova Mundo. O movimento liberal brasileiro já tem uma longa trajetória, mas ultimamente tem ganhado muito espaço, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, porque tem novas propostas para o futuro do Brasil, principalmente com a diminuição do imposto. E eu acredito que o carro-chefe de todo o movimento é um incentivo ao empreendedorismo, é um incentivo à inovação. Tanto é que vários entusiastas do movimento citam determinados autores que são conhecidos no meio acadêmico como aqueles autores que promovem o empreendedorismo, como Schumpeter, por exemplo. Então, esses autores, todos os mentores, as pessoas que buscam se envolver, sempre estão focadas na questão da liberdade do indivíduo, de livre iniciativa, de livre associação, de trocas voluntárias. E também, óbvio, pela preservação dos direitos fundamentais de cada indivíduo, como a vida, a liberdade e a propriedade. Eu pude ver recentemente que, às vezes, esse nome economia liberal, ele é também tratado na literatura como um movimento libertário. E isso pode parecer, a quem não conhece, que isso tem, de certa maneira, um cunho ideológico. Ao mesmo tempo, recentemente, eu vi uma conversa sua com o presidente da Localiza, né, que é um símbolo do capitalismo, de uma empresa lucrativa, e que, portanto, adere totalmente ao movimento. Então, a gente pode entender que, do ponto de vista das empresas, isso é um movimento simpático. Sim, sim, sem dúvida. O movimento libertário, tanto o movimento libertário quanto o movimento liberal, eles estão consonantes no que diz respeito ao objetivo final, que é a promoção do empreendedorismo. E o Salim Matar, o presidente da Localiza, ele é um grande símbolo do que diz respeito ao movimento no Brasil. Desde 1986 ele tem uma atuação preponderante, principalmente no que diz respeito à sua atuação frente ao Instituto Milênio, aos institutos de formação de líderes, que hoje são 4, em 4 capitais brasileiras. E ele também tem uma forte atuação no que diz respeito ao financiamento de ONGs, institutos, grupos de estudos, desde que todos esses grupos de estudos tenham como objetivo principal o fomento ao empreendedorismo, que certamente essa é a pauta principal abordada pelos empresários no movimento liberal. De onde é que surgiu a ideia de ter um canal? Como é que foi isso? A minha ideia de ter o canal foi justamente porque eu percebi que haviam reuniões aqui na nossa cidade, em Fortaleza, mas muitas vezes as pessoas deixavam de ir pela questão do horário ou pela questão da localização. E também porque muitas vezes as pessoas chegavam nas reuniões e já era um conteúdo muito aprofundado, e elas precisavam de alguma coisa mais básica. Então a intenção do canal é se estruturar em coisas básicas, alguns insights, e que esses insights não sejam muito longos, não sejam vídeos longos e enfadonhos, sejam de 5 a 7 minutos mais ou menos, para instigar a curiosidade, para a pessoa procurar e pesquisar por si mesma e aprender por si mesma. Olhando um pouquinho assim sobre a sua biografia, né, recente, mas já importante, que você é um estudioso dos ambientes de negócio, né? Essa é uma das coisas que você vem estudando, inclusive para a sua tese. Eu queria te ouvir o seguinte: como é que nós, estando aí entre as 10 economias, as 10 maiores economias do mundo, ainda enfrentamos tantos problemas no nosso ecossistema? A principal resposta que eu tenho para isso, Mário, diz respeito à perspectiva que eu utilizo nos meus estudos, que é a teoria institucional. Diversos autores tratam esse assunto da questão de desenvolvimento econômico sob 3 matizes ideológicas, que seriam a questão jurídica, sociológica ou econômica. Todos eles acreditam que, caso um determinado país não seja tão bom em alguma dessas 3 partes, ele está fadado a ficar estagnado. Nós temos um exemplo, por exemplo, do Brasil, que tem uma abundância enorme de riquezas naturais, por exemplo, tem uma localização geográfica excelente. É exemplo da Venezuela também, dos países do MENA, que é Middle East and North Africa, por exemplo. Países do Oriente Médio e do Norte da África, Egito, Turquia, países que estão bem localizados estrategicamente, rico em petróleo, rico em gás natural, mas que não vão para frente. Por que eles não vão para frente?
No nosso caso, os gargalos estão principalmente no que diz respeito às imposições judiciais que acabam atrapalhando o empreendedorismo principalmente. Na Venezuela, a grande intervenção estatal. O governo quer dar tudo de graça para o povo, sem que o povo não produza nada. Não porque ele não queira, mas porque o governo intervém a tal ponto que o povo não tem liberdade para isso. E no caso do Oriente Médio, todos nós já sabemos a questão das guerras, a questão da instabilidade jurídica, a questão das ditaduras, a questão do Estado estar sempre acima do indivíduo. Isso acaba atrapalhando o empreendedorismo. Por isso que esses países são tão estagnados, embora tenham potencial para crescer. Essa é a explicação que a teoria institucional dá para a estagnação que esses países vivem. É verdade, Mário. Lendo recentemente os últimos estudos sobre empreendedorismo, o relatório do InBusiness e mesmo as publicações que a Endeavor, que é uma organização, eu diria, transnacional, que fomenta e estuda o empreendedorismo, a gente vê que a questão da burocracia, dos entraves institucionais são muito grandes. E eu soube agora que você está vivendo na própria pele essa burocracia, é verdade? É verdade, é verdade. Há cerca de um ano, praticamente, eu tento legalizar uma editora por completo, a Bibliotec Editora e Distribuidora, para que a gente possa trabalhar com a exportação, porque como a exportação é uma coisa um pouco mais complexa, não tem como trabalhar com determinadas pendências, então ela tem que estar completamente sanada no que diz respeito às burocracias. Então nós estamos aí quase há um ano tentando entrar em atividade, tentando empregar pessoas, tentando gerar renda, mas a gente não consegue. Não é porque a gente não queira, não é porque nós não somos competentes, é porque o Estado, a mão do Estado está lá no meio, o sócio que está travando o nosso empreendedorismo. Infelizmente nós temos que esperar. Mário, qual é, assim, no seu ponto de vista, a maior contribuição que os movimentos sociais organizados, né, sejam as redes, sejam as associações, eles podem dar para melhorar esse ambiente de negócio? O que fazer para destravar, no seu ponto de vista? Eu acredito que a maior contribuição que nós temos hoje é a internet. A internet veio para revolucionar o modo como nós nos relacionamos, como nós empreendemos, como nós enxergamos negócios. E essas redes de pessoas estão cada vez mais ligadas à internet. Veja, por exemplo, nós aqui estamos no YouTube, nós não precisamos estar presente em várias cidades, nós podemos alcançar essas cidades de forma remota. Então as pessoas que estão nos vendo podem ser talvez em São Paulo, podem ser em Manaus, essas pessoas podem ser instigadas por meio do empreendedorismo. Então essas redes, diferentemente de antigamente, já podem atuar de forma remota. E cada vez mais elas estão se descentralizando. E à medida que elas vão se descentralizando, elas vão se tornando autônomas. E as pessoas vão tendo mais confiança de que elas mesmas podem ser líderes. Elas não precisam de pessoas em uma cidade, lá em Brasília, por exemplo, dizendo o que elas devem ou não fazer. Elas podem ter a autonomia de empreender, seja buscando lucro, ou seja, um empreendedorismo mais voltado para o lado social. Perfeito. Então você está dizendo, e em grande parte eu concordo, que a tecnologia da informação e da comunicação, ela revoluciona o modo de alinhar as pessoas em torno de propósitos comuns, né? É possível, então, romper barreiras geográficas e falar de assuntos e, com isso, conquistar pessoas em torno de propósitos. É isso? É verdade, Mário. Nós temos hoje um cenário em que a tecnologia da informação revolucionou o modo como nós nos relacionamos e o modo como nós gerimos as nossas empresas. Hoje está muito mais fácil você manter o seu estoque, manter a saúde financeira da sua empresa. Ou seja, hoje, entre aspas, está mais fácil você gerir a sua empresa. Entretanto, ao mesmo tempo, todo mundo tem essa facilidade. Então, a concorrência, o nível da concorrência aumenta. E os empreendedores têm que estar aptos a lidar com essa concorrência, senão eles ficaram para trás. Ok, Myron, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu estive aqui com o Myron do Vale e gostaria de deixar a palavra final com você, que você desse um recado para todos os jovens que, assim como você, estão pretendendo empreender. O que você tem para dizer para eles? A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos jovens era que vocês não deixem de sonhar. Seja lá no que você seja bom em fazer, se você for bom no que você faz, leve o seu sonho adiante. Procure se especializar naquilo que você é bom, que certamente você será absorvido pelo mercado e você logrará êxito, seja como parte de uma empresa ou como dono do seu próprio negócio. A segunda coisa que eu gostaria de fazer era recomendar que as pessoas acessem o canal Libertas, porque lá nós postamos conteúdos de qualidade com grandes personalidades que falam sobre a economia liberal ou sobre assuntos que sintonizam com a economia liberal, de forma enxuta, rápida e sem muitos arrodeios. A terceira coisa era agradecer a você, Mário, e ao canal Inova Mundo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que talvez essa seja a primeira de outras vezes também. Obrigado a você, obrigado também a todos. Saúde e paz, até o próximo programa.